A gente vai conversar com quem entende sobre eles, Zizete Balbina, advogada que está aqui comigo. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Lu, por esse convite. É sempre um prazer estar aqui na TV Câmara, falando um pouquinho sobre assuntos que movimentam, né, o nosso dia a dia, especialmente o meu na advocacia. Então, falar sobre proteção patrimonial, falar sobre os aspectos que envolvem o patrimônio das famílias, ele acaba sendo, assim, de uma relevância muito grande. Queria que você explicasse para a gente, Zizete, o que é proteção patrimonial? Proteção patrimonial, ele é um aspecto, é um instrumento do direito que envolve diversos aspectos das famílias. Desde o momento que você adquire um patrimônio, seja ele o menor patrimônio que seja, até patrimônios vultuosos de famílias milionárias, a gente fala do aspecto de você proteger tanto os seus investimentos, quanto a sua casa, tanto os bens móveis ou imóveis que você adquire. Então, muitas vezes, as famílias, elas só se preocupam com a proteção patrimonial quando está prestes, um parente está prestes a falecer, ou então quando há realmente um dissídio, um conflito familiar. Mas o aspecto da proteção patrimonial, ele precisa ocorrer desde o momento que você adquire um patrimônio, seja ele o menor que seja, até patrimônios vultuosos. Quem que deve se preocupar com a proteção do seu patrimônio? Todos nós ou não? Tem aquele público específico? O aspecto da holding familiar ou os aspectos que envolvem a proteção patrimonial normalmente eram muito direcionados para as famílias milionárias, multimilionárias. E normalmente eram essas as famílias que tinham acesso aos instrumentos de proteção do seu patrimônio. Quando esses instrumentos eles foram mais divulgados, seja pela mídia, seja pelos próprios operadores do direito, todos aqueles que começaram a adquirir seu patrimônio passaram a investigar um pouco mais sobre os aspectos da proteção patrimonial. Então, eu já falei em diversas entrevistas, em meios de comunicação, que a proteção patrimonial ela é para todos, não apenas para aqueles que têm patrimônios multimilionários, famílias que já representam aqueles patrimônios, mas para todo aquele que trabalha, que adquiriu o seu patrimônio e que quer realmente proteger aquilo que adquiriu com tanto esforço. Então, não é só apenas no momento que aquele familiar ou que há um problema específico é que você se preocupe com a proteção. Ele já é algo preventivo, já é para você já se preocupar com os aspectos da sua proteção patrimonial desde o momento que você vai começando a adquirir os seus bens. Qual que é a importância de você ter esse patrimônio protegido? Nós falamos, dentro do aspecto da proteção patrimonial, que existem dois importantes fundamentos para a proteção. Primeiro, que nós somos tributados diariamente, constantemente. Seja quando você recebe o seu salário, seja quando você vai adquirir um bem, você vai ter uma cessão de um bem. Toda transação, ela é tributada. E o falecimento, ele naturalmente, passa a haver uma cessão de bens daquele que falece para os seus herdeiros. Nessa cessão de bens, né, no momento em que os herdeiros adquirem um bem do falecido, existe uma transferência de bens e nessa transferência é tributada. Então, existem dois aspectos importantes sobre o aspecto da proteção patrimonial. Primeiro, evitar essa incidência tributária, ou seja, você já organiza o seu patrimônio, você já divide e delimita a quem deve ficar cada aspecto daquele patrimônio, então você já diminui esses custos da tributação. E o outro aspecto importantíssimo é você organizar aquele patrimônio em vida, você evitar que no momento mais difícil para aquela família, que é o momento da morte, que é o momento de um falecimento de um bem, de um ente querido, você ainda tenha que discutir questões que dizem respeito a aspectos materiais, né, de divisão de patrimônio. Então, quando a gente fala da proteção patrimonial, a gente evita dois problemas grandes, que o primeiro aspecto da tributação e o segundo aspecto é o da organização patrimonial para evitar que num momento tão difícil aquela família ainda tenha que passar pelaquela divisão patrimonial, que é muito onerosa. E onerosa, Lu, num aspecto mais dolorido para aquela família, que é você discutir os aspectos materiais no momento em que há um falecimento de um ente querido. Quais são os meios legais de proteger um patrimônio? A pessoa precisa contratar um advogado? Como é que funciona essa questão?
Existem diversos instrumentos jurídicos para se proteger um patrimônio. Advogados que militam e que são especialistas na área de sucessão, que é o meu caso, eles podem oferecer uma série de instrumentos para aquela família. E existem diversos tipos de famílias, aquelas famílias menores, aquelas famílias que são um pouco mais estruturadas. E muitas famílias passam por conflitos. A gente diz que, normalmente, é no âmbito familiar que existem os maiores conflitos, seja conflitos entre pais e filhos, entre irmãos, entre primos. Então, existem diversos instrumentos. Para cada família, existe um instrumento mais adequado. Existe o testamento, que normalmente é um instrumento mais acessível para as famílias e para aquele ente que falece, e que ele é mais difundido, tanto na doutrina quanto na jurisprudência. Muitas pessoas sabem sobre o instrumento do patrimônio, do testamento, mas só quem pode testar é aquele que eventualmente irá falecer. Então, ele pode destinar os bens a quem de direito. Ele pode destinar, no máximo, aí, 50% dos seus bens, porque os outros 50% a gente chama que é um patrimônio protegido pelo direito. Existem diversos outros instrumentos, como a holding familiar, que tem sido muito difundida no meio acadêmico e pro direito, e que tem sido objeto de muito estudo, e que as famílias empresárias, especialmente as famílias que já têm aquele patrimônio empresarial, elas vêm utilizando muito do instrumento da holding familiar, que tem sido cada vez mais acessível e cada vez mais utilizado pelas famílias. E, dentre outros aspectos, existe a offshore, existem diversos instrumentos no direito que são admitidos para a proteção patrimonial. Então, cada família, dentro do seu aspecto e dentro do patrimônio que adquiriu ao longo do tempo, ela tem um instrumento mais adequado para proteger seu patrimônio. Esse é um assunto bem extenso, né, que a gente poderia ficar uma manhã inteira conversando. Queria muito agradecer a sua participação. Acho que é muito esclarecedor. Muito obrigada. Muito obrigada, Lu. E eu estou à disposição aqui da TV Câmara e também, né, dos telespectadores para trazermos, né, e falarmos um pouquinho mais sobre os aspectos da proteção patrimonial.